Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O PSD é das grandes cidades e o PS das pequenas? Em nome do partido que teve mais votos, que teve mais mandatos, que elegeu mais presidentes de junta de freguesia, que elegeu mais presidentes de Câmara Municipal, que obteve uma vitória histórica nos 5 maiores concelhos do país, que se apresenta em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias. A base eleitoral do PSD concentrava-se sobretudo no interior e no norte do país. Olhando agora para o novo mapa eleitoral, é possível concluir que o Partido de Montenegro se tornou mais urbano. O PSD conquistou a presidência da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, as principais capitais de distrito, as 5 cidades mais populosas do país e o maior número de mandatos. Luís Montenegro conseguiu o melhor resultado autárquico dos sociais-democratas desde 2009, quando era, então, liderado por Cavaco Silva. Na verdade, esta é a terceira vitória eleitoral do atual líder do PSD, apesar das dúvidas que ainda subsistem sobre o caso Spin Viva. O PS e o Chega não têm, no entanto, os mesmos motivos de satisfação. Por um lado, o PS obteve um resultado honroso, ficou em segundo lugar em número de câmaras, mas bem abaixo das autárquicas de 2001, perdendo 21 municípios. Mas, por outro, para alívio do seu secretário-geral, José Luís Carneiro, a erosão das legislativas não se reproduziu nas autárquicas. Quanto ao Chega, o partido cresceu, mas não de acordo com as suas expectativas. Todavia, o partido de André Ventura vai ser determinante na gestão de municípios sem maioria absoluta, como são os casos do Porto, Lisboa, Sintra ou Braga. José Palmeira, politólogo e investigador da Universidade do Minho, é o convidado deste episódio, onde se analisa a transformação do PSD num partido mais urbano e os resultados das autárquicas de domingo. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. José Palmeira, bem-vindo a este P24. Os resultados de domingo mostram um PSD mais urbano, vencedor nas 5 maiores cidades do país e capitais de distrito. É possível dizer hoje que há um partido das grandes cidades que é o PSD e um partido das pequenas cidades que é o PS? Eu, apesar de tudo, seria mais cauteloso. Trataria isto em termos de tendências. É verdade que há agora uma tendência para o PSD sair reforçado nas grandes cidades. O Partido Socialista é verdade que não fica muito longe, mas apesar de tudo verificamos que tradicionalmente o PSD encontrava mais apoio nos meios menos urbanos. Agora é difícil falar de rural, mas menos urbanos, eu diria, mais ao norte. Isto é, uma zona normalmente identificada em termos de país como mais conservadora, mais religiosa, em contradição com um sul mais ateu e, por outro lado, um pouco até mais individualista. E estamos a assistir, de facto, a alterações. Se calhar é devido a estas características também que verificamos que o Chega encontra menos apoio no norte do que no sul, o que significa que nas regiões mais conservadoras o voto tende a permanecer durante mais tempo em determinadas forças, enquanto que em regiões onde o individualismo é mais forte, é mais fácil haver mudanças de sentido de voto. Isso significa que uma vitória em Viseu ou uma vitória em Bragança por parte do Partido Socialista se deve também um pouco a esse espírito mais conservador de uma área geográfica que antropologicamente tem mais tendência para isso? Eu acrescentaria a isto também a questão etária. Nós estamos a verificar que o Partido Socialista está a ter um eleitorado mais idoso, que muitas vezes encontramos mais em cidades do interior do que do litoral. Isto é, uma população menos ativa, menos dinâmica, isto em contraponto com o litoral, onde normalmente se concentram as principais empresas, sobretudo aquelas que são mais exportadoras, as principais universidades, portanto, eu identificaria aqui tendências. Não queria de maneira nenhuma criar aqui um contraponto entre o PS e o PSD, uma clivagem muito significativa, mas verificamos que o PS está, sobretudo, mais sustentado numa população mais idosa, isto é verdade, o que também pode haver, já agora, com uma política socialista de vários anos privilegiando a política de pensões, privilegiando o salário mínimo, privilegiando os funcionários públicos, isto é, normalmente setores identificados com a parte menos dinâmica da sociedade.
em contraponto com um PSD mais liberal, a apostar num IRS jovem, numa renda jovem, e independentemente da avaliação que possamos fazer do efeito dessas medidas, isto não deixa de criar, digamos assim, um espírito, uma mensagem de um partido mais liberal, mais aberto àquilo que são os desafios da sociedade de hoje. Portanto, daí acha que se possa também concluir, embora com alguma prudência, que esta vitória que sucede a duas vitórias anteriores por parte de Luís Montenegro vem também na sequência da ação do governo? Os governos têm sempre influência nas votações autárquicas, sobretudo nos grandes centros. É verdade que nos grandes centros os grandes desafios não são o saneamento, onde a Câmara pode ter um papel ativo, e na maioria das cidades nem é a questão da recolha dos lixos. Aquilo que mais preocupa as pessoas são assuntos estruturais, como a saúde, a segurança, a educação, a habitação, onde eles sabem que é o poder central que tem um papel mais determinante. Portanto, o voto nos grandes centros urbanos é também determinado pela satisfação maior ou menor que tem em relação ao poder central. E se calhar o PSD terá beneficiado disso, até porque ainda está num certo período de estado de graça, também de medidas recentes, favoráveis a muita gente, o anúncio de um orçamento de baixa de impostos, de uma proposta orçamental com baixa de impostos. Tudo isso produz efeito, sobretudo em zonas mais populosas, que poderão ser mais sensíveis a esse tipo de facto. Sim, nos meios urbanos os municípios não olham para as câmaras municipais como um prestador de serviços, um mero prestador de serviços, há aí um outro olhar que é diferente dos meios menos urbanos. No caso desta vitória, como eu dizia há pouco, é a terceira eleição consecutiva que Luís Montenegro vence, e vence apesar da pressão constante do caso Pinum Viva. Há aqui um efeito Montenegro que tem vindo a acumular e que tem vindo a reforçar o seu papel e importância política? Como nós sabemos, hoje a política tem uma carga ideológica diferente daquela que tinha no passado. Pelo menos relativamente ao tradicional conceito de esquerda-direita, hoje vemos mais uma clivagem nacionalismo versus globalismo. E por outro lado, assistimos, por causa disso, também, se calhar, a uma valorização dos líderes partidários, a uma personalização da política. E, nesse sentido, não deixa de ter, como é óbvio, influência. A maior ou menor confiança que se tem num líder, a maior ou menor satisfação que se tem com a política do governo que ele lidera, e não há dúvida de que, embora não haja aqui uma capacidade de medir o efeito que isso tem, podemos presumir que isso acontece de facto. E até porque, digamos assim, há aqui uma convergência de fatores que faz com que haja uma confluência de votação expressiva no partido do governo, em municípios mais populosos, que, como há pouco conversávamos, dão mais atenção a estas macro-questões e não a questões, de facto, eu não digo menos importante, porque o saneamento é uma coisa importante, mas as questões básicas, eu diria, que já não são hoje a principal preocupação da maior parte dos municípios. Como é que observa o resultado do Chega? Ele pode ser visto pelo lado mais pessimista da derrota ou pelo lado mais otimista de uma vitória, de uma progressão eleitoral? Apesar de tudo, o Chega cresceu e tem 137 vereadores e vai ser determinante em municípios onde não existem maioria absoluta, como o caso do Porto, Lisboa, Sintra ou Braga. O Chega foi também vítima da ausência de candidatos credíveis e de um excesso de personalização no seu líder? Isso é verdade. André Ventura, sabemos que, embora apareça nos cartazes, não concorreu a nenhum município, pelo menos à Câmara Municipal. Já o mesmo tinha acontecido na eleição para o Parlamento Europeu. E o Chega, quando ele não é candidato, tem de facto menores votações. Por outro lado, há sempre aquela questão se o crescimento do Chega é conjuntural ou estrutural. Ora, quando nós olhamos para outros países, desde logo na Europa, verificamos que isto é uma tendência generalizada. Portanto, este tipo de partido está em crescimento. Porque se calhar também, como eu há pouco referia, aquele balanço nacionalismo versus globalismo, hoje as sociedades estão a ser confrontadas com novos desafios
e muitas vezes aqueles partidos que realçam a importância da identidade, das ameaças da identidade, estão a ter eleitoralmente algum sucesso. Portanto, à boleia disso, o Chega também está em crescimento. É verdade que esta questão não se coloca com a mesma ênfase no plano autárquico e municipal. E, portanto, aí um eleitor, o voto de protesto numa autarquia não faz tanto sentido como faz no plano nacional. Eu diria que aí o Chega fica limitado na sua possibilidade de crescimento. Dito isto não significa que o Chega não tenha aqui um caminho para crescer mais, porque nós verificamos que o Chega cresceu muito porque houve eleições legislativas sucessivas. Portanto, em 3 anos o Chega cresceu de 12 para 60 deputados. Se no plano autárquico tivéssemos eleições também sucessivas, como temos no Legislativo, se calhar o Chega já tinha crescido. Portanto, aqui a estabilidade das autarquias não permite ao Chega dar saltos tão significativos. Por outro lado, com vereadores eleitos, agora também vai haver uma análise à sua prestação. E, portanto, nas próximas eleições autárquicas se verificará se os eleitores apreciarão positiva ou negativamente a ação que os vereadores e deputados municipais do Chega tiveram. Sim, esse escrutínio poderá ter algum efeito nos futuros resultados do partido. Para todos os efeitos, há aqui um dado, uma constatação que é inevitável. O Chega consegue, nas autárquicas, resultados que os partidos mais recentes, como desde o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal ou o Livre, nunca obtiveram. E olhando para os resultados destas eleições, chegamos à conclusão que são os 4 partidos de fundadores do regime que acabam por ainda continuarem a ter as principais autarquias. É verdade. No plano autárquico há, digamos assim, uma mistura de sentimentos no momento do voto. Por um lado, aquilo que são as filiações partidárias que as pessoas têm, ainda que essa filiação não signifique ter uma ficha assinada de um partido, mas, digamos, a ligação que se tem a determinada força política ou a determinada área política, o conhecimento que se tem da sua ação no plano nacional, mas também no plano local, e muitas vezes o plano local acaba por se sobrepor, sobretudo nos municípios mais pequenos, e portanto não é fácil furar, digamos assim, este monopólio que os grandes partidos têm do poder local. Por outro lado, no poder local é mais fácil criar os chamados bastiões, isto é, locais que os partidos dominam durante muito tempo. O CDS é um exemplo disso, conserva há bastante tempo municípios como Ponte de Lima, por exemplo, e é difícil quebrar com esse tipo de monopólios. Como no Sul a CDU também teve vários durante bastante tempo, e como os grandes partidos também tinham, o caso de Viseu, que foi há pouco referido. Portanto, eu diria que a realidade local é diferente, funciona mais facilmente o caciquismo, é mais fácil criar um vínculo entre os eleitores e os eleitos, porque muitas vezes as autarquias são os principais empregadores em muitos concelhos e, portanto, a leitura do local é diferente da leitura do nacional. E, por via disso, os partidos que estão há mais tempo no poder local também criam mais teias, mais vínculos, que é mais difícil de quebrar. José Balbera, obrigado pela sua análise. Obrigado, foi um gosto. O bipartidarismo ainda domina o bailado autárquico. Na dança das cadeiras deste domingo, 75 municípios viram a sua liderança partidária mudar, praticamente 1 em cada 4. O PS perdeu 24 autarquias para o PSD. Veja 7 mapas para analisar os resultados destas eleições autárquicas em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.